Boas tardes, boas noites. Dando continuidade às nossas leituras sobre o pensamento, escolhemos o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, no seu capítulo 4, para aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Terminamos com a leitura do último parágrafo, que eu repetirei agora, dando a ideia, passando a informação de que a ação de Deus no universo é através do seu pensamento. E esse pensamento é que rege toda a criação, desde a criação material até a criação espiritual. E é aqui que a gente vai ler gradativamente, porque é muito complexo o conceito. Então, retomando da semana passada, André Luiz coloca: nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável, não dá para medir, do Criador. E sobre esse plasma divino, esse pensamento, vibra o pensamento mensurável, dá para medir porque é pequeno, da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Ou seja, é através do nosso pensamento, sobre o pensamento do Criador, até a gente coloca sobre ou sob, né? Que expressa o nosso pensamento, que provoca força mental que age sobre o resto do que está em torno desse oceano todo. Então, nós influenciamos o oceano através do nosso pensamento, que exerce força sobre esse fluido geral. E continua: pensamento das criaturas. Então, o pensamento do Criador é aquilo que a gente repete toda hora, né? Deus pensa, através do pensamento ele mantém o universo, tudo que existe é criação mental de Deus, das coisas materiais tangíveis que nós aqui, tangíveis é que nós tocamos, aquela matéria que nós calculamos, que chamamos de energia, até a matéria do mundo mental, das leis da natureza. Isso tudo é a vontade de Deus. Então, poderíamos dividir em dois blocos: a vontade de Deus sobre a matéria, que é absoluta, através das leis físicas, químicas, biológicas, todas as leis da natureza representam a vontade de Deus e é inconteste. Não dá como, não temos como desafiar. E tem o pensamento de Deus em relação a nós, cuja vontade cuja vontade de Deus, ela aceita a vontade do homem. Deus não impõe ao homem sua vontade tanto quanto impõe sobre a matéria, porque a matéria é a matéria inerte. Agora, aos espíritos, ele não impõe a vontade. Portanto, a vontade de Deus, ele respeita a vontade de cada espírito. Não é o que acontece na natureza, porque a natureza não delibera, não decide, não tem livre-arbítrio, não tem autonomia. Portanto, é a vontade dele que impera. Já com os homens, existe uma inspiração, uma sugestão, né? Um gabarito do que seria melhor para fazermos, mas temos a liberdade de fazer ou não a vontade divina. E aí retoma André Luiz novamente: pensamento das criaturas, que são os nossos. Do princípio elementar, fluido incessante no campo cósmico, auscultamos, ouvimos de modo imperfeito
as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres, e da matéria mental dos seres criados. Estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de ondas, desde os raios super-ultra curtos em que se experimentam as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. É uma loucura esses parágrafos de André Luiz, de Emmanuel, porque só tem vírgula, né? E cada vírgula é uma observação sobre o tema principal, um esclarecimento. Por isso que a gente tem que ler devagar e buscar acompanhar essa conduta mental que eles nos colocam. É como se colocasse numa canoa e a gente tem que buscar o caminho que ele está se dirigindo sobre as águas. O que ele quer dizer aqui? Né? Claro, ele quer dizer, ele disse, né? Mas o que nós podemos aí tentar criar alguma analogia? Primeiro conceito é sobre onda. Onda. O que é uma onda? A onda é aquilo que vocês conhecem mesmo, onda do mar, onda sonora. E vamos pegar um exemplo bem singelo, que é da piscina, né? Quando na piscina ela está com a água totalmente parada, ou um lago, né? A gente joga uma pedra, essa pedra provoca uma perturbação onde ela cai lá na água. Essa perturbação, que é mudar as condições daquela água, ela estava paradinha. Aí você jogou a pedra, vai mudar a pressão, vai mudar a temperatura, vai mudar a posição. Então, esse conjunto de alterações a gente chama de perturbação. Aí, essa perturbação ela vai se espalhando em torno dela, que é justamente a onda. Então, tem a perturbação e uma sucessão de perturbações nós chamamos de onda. Então, aquele movimento que se provocou no meio da piscina, ele vai se expandindo, ele vai refletindo. O termo não seria refletindo, mas ele vai influenciando o que está à volta, de tal sorte que aquela perturbação vai se espalhando. Isso é uma onda. Uma onda é a alteração das propriedades de um meio e com a sua propagação. Ela vai se espalhando. Numa onda, todo pensamento, ele é de natureza ondulatória. Todo pensamento, ele é uma onda. Imagine uma onda primeiro, um pensamento simples, pensamento super simples. A maçã é vermelha, pronto. Isso é um pensamento que no mundo mental, nessa matéria do mundo mental, criada por Deus tanto quanto a matéria da mesa, do computador, do mouse, esse pensamento que eu jogo, a maçã é vermelha, ele vai cair nesse mundo mental, nessa piscina, e vai espalhar. Ele vai espalhar. Até onde? Indefinidamente. No caso da piscina, não é indefinidamente porque é absorvido pelas bordas, a matéria vai sugando um pouquinho da energia, a onda vai diminuindo a sua amplitude, até que lá na beirada quase some. Mas no mundo mental não é assim. Para que seja absorvida esta onda, tem que ser uma condição específica, própria, vou absorver a onda, né? E o que ela vai fazer nesse meio? Ela vai espalhar e tocar em toda a criação do universo, toda. A que distância? Não tem distância.
Por quê? Porque essa matéria mental, ela ocupa todo o universo e não é absorvida. E ela vai viajando e vai interferindo nas outras criaturas. Então eu recebo um pensamento de alguém, a banana é amarela. Eu pensei que a maçã é vermelha, isso vai embora. Aí eu recebi um pensamento de alguém que pensou que a banana é amarela. E assim nós vamos permutando, trocando, perturbando o universo. Perturbando na medida que jogamos o material mental lá. Esse material mental, como a gente falou, são pequenas ondas dentro de uma grande onda que é o pensamento divino. O pensamento divino é quem construiu todo esse oceano para que a gente possa pensar. Numa onda, o que diferencia uma onda da outra? A distância entre duas cristas. Uma onda, você imaginou, né? Ela tem um ponto mais alto, aí ela vem, chega num ponto mais baixo, depois ela volta, atinge um ponto mais alto e assim sucessivamente. Uma onda de mar, uma onda como a gente falou. A diferença entre as ondas, a onda ela tem o seu nome, a sua característica, entre a menor distância, é a distância entre duas cristas consecutivas. O ponto mais alto, a distância dele até o ponto mais alto mais próximo, a isso a gente chama de comprimento de onda. É a característica da onda. Cada onda tem um comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas. Aqui ele falou que os espíritos angélicos, eles emitem ondas curtas, super curtas, super ultra curtas. Ou seja, a distância entre duas cristas é muito pequena. Muito pequena. Nós já emitimos pensamentos com comprimento de onda largo, comprido. Já os animais mais compridos e fragmentadamente. A luz é uma onda. Fica fácil de entender assim. A luz do Sol é uma luz que chega até nós, mas ela é uma composição de várias cores. Todas as cores juntas formam o branco. Não é mistura de tinta. Não é mistura de tinta. É um efeito de sobreposição das cores. Mas dá para separar as cores da luz branca. Haja visto o arco-íris. O arco-íris é a decomposição da luz branca. Ela se decompõe em 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São ondas. E qual é a diferença do vermelho até o violeta? É que o vermelho, o comprimento de onda é grande. O violeta é o comprimento de onda pequeno. O comprimento de onda vermelho, que é grande, ele tem pouca energia. Agora, o comprimento de onda da luz violeta, por ser curto, tem mais ondas, né? Ele traz mais energia. É a analogia que se faz entre os espíritos angélicos e os espíritos simples e os espíritos e os princípios espirituais em início de evolução. Os espíritos angélicos, né, eles emitem ondas de comprimento de onda muito pequeno, porém intensa, com muita energia. Já nós temos ondas médias e assim por diante. O que diferencia as pessoas é o que ela emite. A onda que ela emite. Quanto mais curta for a onda, ou seja, menor a distância entre duas cristas, mais evoluído é o espírito, porque ele consegue arregimentar mais energia naquilo que ele pensa. Então dá para imaginar a intensidade, o comprimento de onda dos pensamentos de Deus.
de uma energia concentradíssima, porque é contínuo, o comprimento de onda é infinitamente pequeno, é de uma carga energética absurda. Nós, inimagináveis, não absurda, né? Inimagináveis. Nós estamos tentando aproximar do pensamento de Deus. Então, na medida que selecionamos o que pensamos, emitimos ondas com comprimento de onda cada vez mais curto e, portanto, isso define quem eu sou, né? Então, chegou a onda, aí eu vejo, poxa, da onde veio essa onda? Eu olho o comprimento de onda, como se assim fosse possível, né? O comprimento de onda, e aí eu sei qual é a fonte. Ah, isso aqui veio de um espírito mais evoluído, isso aqui veio de um espírito mais primitivo, e assim sucessivamente. Mas todos nós estamos jogando no mundo mental o que a gente é, através dos nossos pensamentos. Então, em cima disso, vamos ler de novo o parágrafo para tentar ver se a gente ilustra um pouco, pelo menos verbalmente, né? Ainda a gente não está colocando aqui nenhum desenho, nenhum filme, embora a gente esteja trabalhando na criação. Vamos lá. Do princípio elementar, que é de Deus, está em maiúsculo, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos, percebemos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo. Então, a eletricidade, magnetismo, gravidade, isso tudo são esse pensamento divino atuando na matéria pura, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. É isso que eu falei, o máximo que a gente consegue falar é que as leis naturais, elas atuam na matéria, vêm de Deus, mas aí já, porque vem de Deus, a ciência não aceita, né? Sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. E da matéria mental dos seres criados, olha só, da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Então, a filosofia diz que que o animal não pensa. Não é assim, ele pensa. Só que ele pensa fragmentadamente, ele pensa ondas o comprimento de onda é grande, ele retém muito pouco dessas decisões, eles tomam decisões, mas são fragmentárias, eles não registram, mas estão pensando, não continuamente. O cachorrinho chega lá no meio da rua, ele está atravessando a rua, aí ele no meio da rua ele esquece que ele está atravessando a rua. Porém, na medida que ele vai sendo treinado a pensar mais, ele só vai parar a hora que terminar a rua, a hora que ele passar na faixa, a hora que não tiver mais carro, a hora que tiver lá a luzinha verde de passar, de atravessar. Então, são processos para se aprender a pensar, isso no mundo animal. O vegetal manifesta alguns fragmentos, né? Mas muito menores do que os animais. Agora, o homem não. Ele pensa continuamente, porém, ele pensa com comprimentos de onda longos. E os espíritos superiores com comprimentos de onda pequenos. Para nós, o exercício de aprimoramento, de aprendizado, de aprendizado de pensar,
porque é um aprendizado, pensar se aprende, como nós estamos vendo. Às vezes a gente experimenta pensamentos mais complicados de cólera, raiva, cujos comprimentos de onda são grandes, e temos que aprender a diminuir esse comprimento de onda. E onde é que a gente atinge esses comprimentos de ondas menores, né? Quando estamos refletindo, estamos pensando de forma harmoniosa. E o menor comprimento de onda que conseguimos emitir é aquele quando oramos. Por isso é importante que a gente ore sempre. Por quê? Porque é o exercício de aprender a pensar, manipular essa matéria mental, buscando se aproximar dos espíritos superiores e de Deus. É um aprendizado, é um desenvolvimento. Fazer a prece compõe a ampliação dos limites da nossa evolução espiritual. Porque estamos trilhando campo mental, matéria mental que nós desconhecemos e precisamos aprender a manipulá-la. Por isso a prece, a boa leitura, a reflexão, o controle dos pensamentos. Se eu estou recebendo só pensamentos difíceis, a banana é amarela, até aí tá bom, a maçã é vermelha. Agora, quando começa a falar que a melancia é azul, né, vocês estão entendendo as analogias. Aí isso não traz proveito nenhum. Agora, na medida que eu penso no que é bom, eu aprendo a pensar no que é bom. E ao aprender a pensar no que é bom, a minha fonte muda e eu consigo emitir pensamentos cujo comprimento é menor, mais carregados de energia, que vão definir quem eu sou. Não adianta eu falar, eu sou Zé, assim, assado, é apresentar minhas credenciais. Isso não interessa. As minhas credenciais, elas são apresentadas pelo que eu penso. Para quem? Para o universo. Infelizmente o tempo é curto, mas a gente também não tem pressa porque somos espíritos eternos. Então tem muita coisa ainda, muita coisa pela frente. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz e com saúde. Nós vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos dar uma conclusão ao estudo que nós estamos fazendo sobre a natureza de Jesus, né? E para dar essa conclusão, eu trouxe para a gente analisar duas comunicações. A primeira comunicação que eu vou ler, ela está no capítulo 6, que é o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. Está em Instruções dos Espíritos e trata do advento do Espírito da Verdade. Ela é assinada pelo Espírito da Verdade e é datada de 1860, uma comunicação que foi dada em Paris.
ela diz o seguinte: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta, que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então a mensagem termina aqui e eu vou ler a outra mensagem logo na sequência para depois a gente comentar as duas mensagens. Tudo bem? Então vamos ler agora uma outra mensagem. Essa mensagem ela está no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, fala das dissertações espíritas, e no início desse capítulo, o Kardec coloca a seguinte observação: reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos, podendo completar e confirmar os princípios contidos nesta obra. Poderíamos citá-los em maior número, mas nos limitamos àqueles que têm mais particularmente relação com o futuro do Espiritismo,
com os médiuns e as reuniões. Damo-los ao mesmo tempo como instrução e como tipos do gênero de comunicações verdadeiramente sérias. Terminamos por algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas próprias a fazê-las reconhecer. Então, ainda nessa parte inicial do capítulo, quando ele fala das comunicações do gênero verdadeiramente sério, são comunicações sobre o Espiritismo, e a comunicação que eu vou ler é a comunicação número 9. A comunicação número 9 diz o seguinte: Venho, eu, teu Salvador e teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro uni em feixes o bem esparso na humanidade, e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se afastaram do caminho reto e amplo que conduz ao reino de meu Pai, dispersos nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer, não mais por meio dos profetas, não mais por meio dos apóstolos, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que a vós, daqueles que já não existem, se faça ouvir ainda para vos gritar: rogai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer, se desenvolverem como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas daqueles que evocais. Não me comunico senão raramente, meus amigos, aqueles que se assistiram à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos, que credes no erro de vossas obscuras inteligências, não apagueis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para clarear vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Eu vos digo em verdade, crede na diversidade e na multiplicidade dos espíritos que vos rodeiam. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, seja pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes desviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não misturei o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades estão no cristianismo. Os erros
que neles se enraizaram são de origem humana, e eis que, de além túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Bom, ouvindo os dois conteúdos, há que se perceber a notável semelhança dos pensamentos e a notável semelhança da mensagem, né? Elas são muito próximas, elas carregam em si basicamente o mesmo conteúdo, os mesmos avisos, as mesmas exortações, né? E ao mesmo tempo tem algumas nuances de diferenças, né? Nessas nuances de diferenças a gente vai falar um pouquinho, mas antes vamos tratar aqui de como Kardec, à época dessa comunicação, né, escrevendo aqui o livro dos médiuns, ele tratou essa comunicação especificamente, né? Então, a gente viu que a primeira comunicação foi assinada pelo Espírito da Verdade. Vamos ver como é que Kardec trata essa comunicação aqui que está no livro dos médiuns. Nota: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, está assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque, muito frequentemente, dele se abusou nas comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de nenhum modo que não possa Jesus se manifestar, mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos proíbe crer que o espírito puro por excelência responda ao apelo de qualquer um. Haveria, em todos os casos, profanação em lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por essas considerações é que sempre nos abstivermos de publicar algo que levasse esse nome, e cremos que não se poderia ser mais circunspecto nas publicações desse gênero, que não tem autenticidade senão pelo amor próprio, e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Como dissemos, quanto mais os espíritos são elevados na hierarquia, mais seu nome deve ser acolhido com desconfiança. Seria preciso estar dotado de uma bem grande dose de orgulho para se vangloriar de ter o privilégio das suas comunicações e se crer digno de conversar com ele como seus iguais. Na comunicação acima, não constatamos senão uma coisa, que é a superioridade incontestável da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de julgar se aquele cujo nome leva não a desmentiria. Então, observa que nas observações de Kardec, ele tem todo um zelo, toda uma preocupação em atribuir essa mensagem ao nome de Jesus, exatamente porque ele sabe, ele tem consciência, Kardec tem uma consciência muito grande de quão puro e quão elevado é o Espírito de Jesus. Observando o conteúdo da mensagem, há que se, vamos dizer assim, pelo menos desconfiar que poderia ser Jesus. Mas, como o próprio Kardec coloca, quem
em sã consciência, se consideraria digno de receber uma comunicação direta do Cristo, né? Quem, em sã consciência, se postaria diante da sociedade como médium de Jesus. E é exatamente por isso que, aí já é opinião minha, né, que no Evangelho segundo o Espiritismo, que já é um livro para ser recebido com muita controvérsia quando ele é publicado. Por quê? Porque ele chama o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, Evangelho era algo reservado exclusivamente à Igreja, não ao Espiritismo. Então, lembremos que os livros de Kardec foram queimados em praça pública. Então, exatamente por ser um livro perigosamente controverso, colocar alguma comunicação que levasse a assinatura de Jesus nesse livro teria um efeito talvez muito complicado, né? E o livro talvez não tivesse alcançado os dias de hoje. Exatamente por isso Kardec tem esse pudor, não, vamos deixar ali, remover, parece até que houve uma remoção talvez dessas falas mais assintosas que demonstram mais proximidade com a personalidade de Jesus na versão que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E já na versão que está no Livro dos Médiuns, que é um livro para aprofundar o estudo, ela está, parece que na íntegra, né? Ele diz que a comunicação foi recebida na Sociedade Espírita de Paris, ou seja, confirma o dado do Cristo Consolador, né, do capítulo 6, que também fala que foi em Paris, em 1860, né? E ele salienta que foi por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita. Agora, levando-se em consideração tudo isso, poderia Jesus ter enviado uma mensagem por um outro espírito? Claro que poderia, né? Até para evitar esse contato direto de um espírito puro da sua condição com um médium, vamos dizer assim, normal, um médium encarnado no planeta Terra, fazendo o seu trabalho como médium, mas ainda num planeta de provas e expiações. Então é possível sim que ele tenha enviado um preposto, alguém falando em seu nome, né? E a gente sabe que o Espírito da Verdade, ele tem muito disso, tem muito de mensagens vindas de Jesus, mas não necessariamente faladas ou escritas ou colocadas no contato direto com a caneta pelo próprio Jesus, porque ele é um espírito muito evoluído e tem muitos outros afazeres. Ele pode ter projetado uma parte da sua personalidade? Pode, porque por ser um espírito puro, ele tem o dom da umbiguidade, pode estar em diversos locais ao mesmo tempo, ou projetar sua mente e a sua presença em diversos locais ao mesmo tempo. Então isso não seria difícil para o Cristo, né? O que a gente precisa olhar e analisar é o chamamento que diretamente veio de Jesus, seja através de um espírito que trouxe a mensagem, então de um mensageiro que está trazendo uma mensagem direta do Cristo, seja através do próprio Cristo. Esse é o tipo de detalhe que a gente não deve perseguir, a gente deve se ater ao conteúdo. E no conteúdo ele é categórico, ele diz para que os espíritas se amem, esse é o primeiro ensinamento, e instruir-se, esse é o segundo ensinamento, porque é só através do conhecimento, só através da evolução do intelecto e só através da evolução do amor. Então ele fala de dois pilares, que é os sentimentos, amai-vos, o amor é o sentimento mais puro por excelência, e instruí-vos, né? A necessidade de buscar o conhecimento para compreender as leis de Deus. Isso é muito importante. E o terceiro ponto importante é que na mensagem, tanto em uma quanto a outra, ele diz que ele reuniu em feixes aquilo que era fraco, né? Então nós, enquanto
individualmente pensando a respeito da divindade e das leis divinas, a gente tem muitas dificuldades. Porém, quando a gente se une em torno de uma sociedade espírita, em torno de um centro espírita ou em torno de uma doutrina espírita, né, que é o principal, é o feixe que ele usou para nos unir, a doutrina espírita, então a gente tem força, porque a gente se une por afinidades de pensamento, de entendimento, de compreensão e de busca da elevação moral. Eu me despeço de vocês, passei um pouquinho do tempo, mas eu achei que era importante concluir. Me despeço de vocês pedindo para que vocês pensem bastante sobre essa comunicação. É uma comunicação direta, vinda de Jesus, seja por um intermediário, seja através dele diretamente, mas é um chamamento para cada espírita, para cada pessoa que tem contato com essa doutrina maravilhosa. Amai-vos e instruí-vos. Eu me despeço de vocês com a prece que ele, Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, fiquem em paz. Amai-vos e instruí-vos.